Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de português com um conteúdo chamado Variedades Linguísticas, tá? Variação linguísticas. Peguem um caderno de vocês para fazerem as anotações e vamos lá! Então, pessoal, começando aí falando sobre as variações linguísticas, tá? Para início de conversa, para a gente abordar sobre as variações linguísticas, a gente tem que ter uma ideia inicial, né? Quando a gente começou a falar lá na primeira sessão sobre o que é língua, linguagem e fala, né? A gente viu que a língua ela é aquela que a gente usa, né, de forma padronizada, comum a um grupo, né, de pessoas para poder se comunicar, se entenderem, certo? Então a gente tem um exemplo a língua portuguesa, né, no caso do Brasil, tem a língua inglesa no caso dos Estados Unidos, né, e assim por diante. Cada país tem a sua língua, tá? Porém, a gente tem que lembrar que a nossa língua, ela não é fixa, ela não é invariante. O que é invariante? Que não varia, né? Que não muda. Pelo contrário, tá? A nossa língua, tanto a língua portuguesa, a inglesa, qualquer tipo de língua, ela varia no decorrer da sua história, tá? De sua localização social e cultural também. Então, se a gente for perceber assim, pelos nossos familiares mesmo, a gente consegue compreender que há uma mudança, né, da forma de falar, de escrever. Há palavras que se alteraram com a forma, né, de acordo com o tempo, até no novo acordo ortográfico, tá bom? Então a gente tem que lembrar que a língua ela está sempre em constantes mudanças. A gente sempre tem que estar estudando a língua portuguesa e estar por dentro dela, né? Porque vai variar muito, tá? E aí vocês me perguntam, Emanuela, já que tem a norma padrão, né, da língua portuguesa, que é comum para todos poderem se comunicar de forma correta, todos conseguirem se compreender, por que então que existe as variedades linguísticas, né? As variedades linguísticas, pessoal, ela é uma coisa que é própria da nossa forma de comunicar. Não tem como nenhuma língua ter uma norma padrão e não houver variações dentro dessa língua, tá? Porque a nossa sociedade, a nossa própria sociedade, historicamente, é dividida em grupos, tá? Tanto em grupos sociais, né, entre rico, pobre, classe média, em questões de raciais, em questões profissionais, em questões, né, de hobbies, né, o grupo de surfistas, grupos de bailarinas, né, o grupo de estudiosos, da área de medicina, da área de ciências da natureza. Então a gente automaticamente, como sociedade, a gente acaba se dividindo, tá? Então é natural que quando ocorre essa divisão de grupo, de sociedade, cada grupo tem a sua forma específica de se comunicar. Apesar de utilizar da língua portuguesa, né, que é a língua, né, a norma maior comum a todos, sempre a gente tem ali dentro do nosso grupinho uma forma de se comunicar, tá? Que é específica do nosso grupo, específica da nossa cultura, da nossa história, do que a gente compreende ali como grupo, tá? Um grupo menor. Então a gente acaba que adequa, né, essas regras gramáticas, né, essas normas, padrões, para dentro das nossas especificidades como grupo, né? Os grupos menores, tá? De acordo com as nossas necessidades, tá? Então, o que a gente tem que concluir aqui, tá? A gente vê muito de que quando a gente ensina a língua portuguesa, a gente aprende a língua portuguesa, que a gente tem que saber falar de tal forma, né? Falar igual ao que se escreve, né? E o que a gente vê na realidade é o contrário, tá? Normalmente a gente escreve, né, corretinho, seguindo a norma padrão, porém, ao falar, a gente não consegue às vezes pronunciar da mesma forma ou faz uma mudança ali pela questão da situação comunicativa, o grupo de pessoas que você está ali participando, tá?
E isso, pessoal, não interfere na comunicação, tá? Não é algo que a gente tem que considerar como errado, tá? Então, isso daí, ele vai representar as variações linguísticas, né? As nossas formas variáveis de falar algo, de se expressar, contribui para a nossa riqueza cultural do país. Isso mostra o quanto o nosso país é rico de cultura, de região por região, de pessoa por pessoa, né? De etnia por etnia, tá bom? Então, a gente tem que ter a consciência, sim, da norma padrão, porém respeitar também as variedades linguísticas, até porque todos nós usamos variações linguísticas, tá bom? Então, qual é a diferença aí de variações linguísticas para a norma padrão? A variedade linguística são variações que apresenta numa língua, né? De acordo com suas condições sociais, que nem eu falei no início, né? De acordo com a cultura, a história, né, do país. E a norma padrão, ela é uma referência, uma espécie de modelo ou lei que normatiza o uso da língua, falada ou escrita. Ou seja, a gente tem uma forma ali, né, que está como referência de como deve ser escrito, como deve ser falado, né, para a gente ter noção de como é a nossa língua, certo? E sim, a norma padrão deve ser utilizada nos espaços formais, como a escola, né, que é um local de ensino, de aprendizagem, em locais de trabalho, dependendo de qual for o trabalho, né? Então, a gente tem que dominar, sim, a norma padrão para a gente se inserir nas práticas sociais diferentes. Mas ter acesso às nossas variedades linguísticas, né, também é importante. Ou seja, saber utilizar a norma padrão, mas sem deixar de lado nossas variedades linguísticas. Porque as nossas variedades linguísticas são, né, o registro da nossa cultura, da nossa tradição, tá? Então, a gente não pode também deixar de lado. A gente tem que saber onde usar. E aí, pessoal, quando a gente aborda sobre as variações linguísticas, a gente vai perceber dentro dessas variações que elas ocorrem de forma diferentes em 3 tipos de níveis, tá? Ela pode ocorrer primeiro no nível fonológico. O que é fonológico? Pelo nome eu já consigo compreender. Fonológico vem de fonema, tá? É o estudo que trabalha sobre o som, né? O som. Então, pode ocorrer de nível fonológico, quando a gente utiliza, por exemplo, pronuncia o L, né, de forma mais aberta, assim, legal ou legal, né? Ou um L mais aberto, ou um L mais fechado com som de U. Então, isso, por exemplo, né? Ou quando a gente usa o R mais aberto, né? Faz R, ou faz R, né? Então, porta ou porta, né? Isso pode variar também de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Ou a questão do S, né? Que muita gente brinca comigo quando eu morava no Rio de Janeiro, né? Que eu falava biscoito, né? E aí o som do S ficava parecendo o som do X, né? Pode ser biscoito ou biscoito, tá? Esse é o nível fonológico de variação. A gente pode ver variação também no nível morfossintático, tá? O que é o nível morfossintático? Morfo vem da palavra morfologia, tá? Que é a área de estudo da língua portuguesa que trabalha o estudo das palavras, tá? E sintático vem da palavra sintaxe, que é o estudo da organização das palavras dentro de uma frase, tá bom? Então, como as pessoas conjugam, falam, né? A palavra, tá bom? Então, assim, às vezes pode ter algumas variações que a gente costuma muito falar, assim, a gente sabe o uso do plural, né? A concordância que tem que ter entre o plural com o substantivo, porém, a gente, muito no dia a dia, a gente fala, nós foi lá na roça, né? Sabendo que o certo é falar nós fomos, né? Na norma padrão, a gente fala nós fomos na roça. Mas a gente tem em falar nós foi, né? Então isso seria um nível morfossintático, tá? Porque eu estou utilizando nós no plural e o foi no singular, tá? Mesmo sabendo que é um número de pessoas, né? Maior, então tinha que ser nós fomos. Ou outros exemplos aí que tem, né? A gente falar em vez de ele manteve, né? Aquele acordo. Aí em vez de falar manteve, a gente fala ele manteve aquele acordo, tá?
São coisas que não tá dentro da norma padrão, mas a gente acaba falando, mas a gente compreende, tá? Assim, não tá de acordo com a norma padrão, mas é compreensível, tá? Dentro do grupo social. E outro tipo de nível aí é o nível vocabular, tá? Que são quando a gente utiliza as palavras específicas do nosso grupo, tá? Que aí entra a questão das gírias, né? Que a gente usa. E aquele crush, né? Ou e o moleque, né? Ou você tá ligeiro. Então são palavras que a gente acaba criando, né? De acordo com um local específico, um grupo específico, para falar sobre algo, tá bom? Então esse é o nível vocabular, quando a gente muda o vocábulo.